No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o princípio, no seu capítulo número 39, uma história conhecida por todos nós. Gênesis 39. Gênesis 39, vamos começar no seu verso 1 até 23. Será uma leitura um pouquinho longa, vamos ter paciência. Aproveitando o tempo, assim diz a palavra do Senhor. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa e as plantações e os animais prosperavam. Assim, Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José. E tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse: meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu: venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos. Venham, disse ela. Meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou seu manto comigo. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Então contou-lhe sua versão da história.
O escravo hebreu que você trouxe para nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas, quando eu gritei, ele saiu correndo e largou seu manto comigo. Ao ouvir a mulher contar como José havia tratado, Potifar se enfureceu. Pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, mas pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Palavra do Senhor. Amém. Toma seu assento, muito obrigado. Eu quero falar com os irmãos em pouco tempo sobre um tema que diz como vencer a tentação. Como vencer a tentação. E a resposta é única e simples, dizendo não. Esta passagem que nós lemos fala da história de um jovem chamado José. José é um jovem de 17 anos quando foi tomado da casa de seu pai. Antes de falarmos de José, precisamos perceber do passado de José, de onde José veio. José, segundo a Bíblia, é bisneto de Abraão. Conhecemos quem foi Abraão, o pai das nações, por promessa a Deus. Abraão foi um homem que andou com Deus. Abraão também foi profeta de Deus. A Bíblia diz que um certo dia o Senhor, olhando pela terra, encontra este homem de nome Abraão. Antes que Deus o encontrasse, ele chamava-se Abraão. Mas depois que a promessa de Deus se cumpre na vida dele, então Deus lhe abençoa com outro nome, como Abraão. Deus encontra Abraão na terra de seu pai e o Senhor lhe faz um convite. Abraão, venha comigo, eu te mostrarei um lugar, e deste lugar eu tornarei você um homem grande. Não só um homem grande, mas como também vou engrandecer o seu nome. De ti eu cumprirei o meu propósito na terra. De ti eu tenho muitos planos para fazer na terra. A Bíblia diz que Deus sonda nossos corações antes mesmo que Ele venha para te usar. Ele sabe quem você é. Deus fala com Abraão e ele aceita este grande desafio do nosso Deus. Ele vai para uma terra em que nunca tinha visto na sua vida. Esta que se chama fé. Então Abraão vai caminhando por ela. Vai até uma terra em que não tinha nada aos olhos dos homens. Era apenas um deserto. Não tinha água. Não havia vizinhos. Não tinha nem sequer uma casa construída. Mas mesmo assim a Bíblia diz que Abraão não recuou. Porque a Bíblia diz que nós não somos daqueles que recuam. Se aceitamos o caminho pela frente, não olhamos mais para as coisas que passaram. Porque uma mulher na Bíblia, por causa da saudade do passado, ela perdeu a vida. Deus está na terra de Sodoma, vai destruir aquela terra. E a condição é: saiam da cidade, mas não olhem para trás. Então eles caminharam, Ló, sua esposa e suas filhas. Mas por causa da saudade do passado, das coisas que deixamos para trás, ela olhou atrás, porque ainda tinha saudade de Sodoma. E a Bíblia diz que por causa da desobediência da palavra do Senhor, ela tornou-se uma estátua de sal. E ela perdeu sua salvação. Mas Abraão, ele continuou a caminhar pela frente. Deus prometeu a Abraão grandes coisas.
Abraão aceitou o desafio. Percebe que Abraão não deixou a terra de seus pais porque Deus lhe prometeu riqueza humana. Não. Abraão não deixou a casa dos seus pais porque Deus lhe prometeu uma casa, porque Deus lhe prometeu cavalos, porque Deus lhe prometeu milhares de animais. Abraão já tinha riqueza, humanamente falando. O que Deus havia prometido a Abraão vai além da riqueza humana. Então a Bíblia diz que quando Abraão aceitou, caminhou com o Senhor pela fé, e pela frente o Senhor o abençoou. O Senhor disse: Abraão, eu te abençoarei, de tal maneira que todo aquele que te abençoar também será abençoado. E o Senhor vai terminar por dizer a Abraão: se tu uma bênção. O que Deus está a dizer, se tu uma bênção, Deus está a dizer a Abraão: seja você a fonte da bênção. É diferente quando Deus disse: eu te abençoarei. Quando Deus te abençoa, Ele pode te abençoar por uma área. Talvez você conseguir casamento, talvez você conseguir nascer, ter filho. Como podemos ver, várias mulheres na Bíblia. A Bíblia declara que uma mulher ali externa, ela é casada, tem marido, e o seu casamento é saudável, e o seu marido o amava, mas ela não tinha filhos. Ana vai até a igreja do Senhor, vai até a casa de Deus, então vai orar, e Deus fala através do homem, que é na altura o sacerdote do Senhor, e ele vai profetizar na vida de Ana: vai e seja conforme a oração que você fez ao Deus de Israel. E essa mulher foi abençoada, então ela teve filhos. Deus pode te abençoar por uma área, mas quando Ele diz que se tu uma bênção, Ele está dizendo que você seja a fonte da bênção. Para todo aquele que se aproximar de ti, será uma bênção. Por isso que você vê, você tinha dificuldades, mas o facto de você se juntar em alguém, a partir daquele momento, sua vida mudou. Porque você chegou à fonte da bênção. Quem é a fonte da bênção? Se não é mesmo o próprio Deus em sua vida. Abraão vai ser a fonte da bênção. E Deus vai dizer: todo aquele que te abençoar também será abençoado, e todo aquele que te amaldiçoar também será amaldiçoado. Por isso que é importante ter cuidado. Cuidado com as suas palavras. Com quem você estiver dirigindo mais palavras. Há um homem lá na Bíblia que a Bíblia declara que o rei veio ter com o profeta, e ele vai dizer: maldiçoa o povo de Deus, porquanto eles estão em direção à minha nação, eles querem invadir a minha nação. Aquele profeta tenta amaldiçoar o povo de Deus, a maldição não estava a funcionar, e ele mesmo vai dizer: como posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Não se pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. A Bíblia declara que Deus abençoou Abraão, e ele lhe prometeu um filho, porque por tudo quanto que Abraão tinha, não fazia significado nenhum na sua vida, por quanto que ele mais precisava era um filho. E Deus, a Bíblia declara que lhe abençoou com um filho de nome Isaac. Isaac é a bênção e a promessa do Senhor. E Deus vai em Isaac para cumprir o seu propósito na qual havia começado em Abraão. Mas a Bíblia diz que Deus estendeu essa promessa no seu filho, que é Jacó. E Jacó, a Bíblia diz que ele é nascido de Isaac. Isaac vai gerar 2 filhos, Esaú e também Jacó. E em Jacó, a Bíblia declara que Deus amou Jacó e aborreceu-se de Esaú. A Bíblia diz que um certo dia, só Deus sabe como ele faz suas coisas. Um certo dia, Isaac chama o seu filho Esaú para poder lhe abençoar. Mas por conta de só Deus sabe como explica as suas coisas, a bênção foi dada a Jacó. Jacó agora vai arranjar problema com seu irmão mais velho, mas em contrapartida ele vai ter que fugir na terra da sua mãe.
na terra da família de sua mãe. E ali ele vai encontrar uma mulher. E ele vai trabalhar por esta mulher durante 7 anos. E quando chega o momento de receber a sua mulher, Raquel, seu tio, Labão, como também seu sogro, vai lhe mentir. Não vai entregar a Jacó a mulher que ele amou. E vai dizer que na nossa tradição nem é assim que funciona. Não se pode dar a uma mulher quando a mais velha ainda não casou. Então você deverá casar primeiro a irmã mais velha. E se você quiser ficar com a menor, também deverá trabalhar por ela. A Bíblia declara que Jacó vai receber a Leia, mulher na qual ele não havia amado, mas por conta da tradição, ele vai se casar com a Leia. Mas por amor de Jacó, a Bíblia declara que ele vai trabalhar 7 vezes, ou seja, vai trabalhar 7 vezes 2, para então poder ter a mulher da sua vida, que é Raquel. Ele trabalha mais 14 anos, e no final disto, a Bíblia declara que Labão entrega a Jacó a sua esposa. Ele agora tem 2 esposas, que na verdade são 2 irmãs. Mas ele agora quer viver independente, fora do seu sogro. Ele vai pedir a seu sogro para que dê as suas mulheres, porque ele quer construir a sua vida junto da sua família. Ele vai para a terra do seu pai e está a viver ali. A Bíblia declara que Jacó amou muito a Raquel, mas Raquel era estéril, não dava filho a Jacó. Então, pela caminhada, a Bíblia declara que o Senhor abençoou a Raquel. Raquel vai ter filho, que é esta passagem que nós lemos, José. José é o filho da velhice de Jacó. E a Bíblia diz que Jacó teve 12 filhos, que são as 12 tribos que nós conhecemos. Mas o filho que Jacó amou foi José, porquanto é filho da mulher na qual ele mais amou. 2, porque é o filho da sua velhice. E a Bíblia vai dizer que Jacó, por amor a José, ele vai mandar construir uma túnica de várias cores. E cada uma dessas cores representava o amor de Jacó na vida de José. José era o filho mais próximo do seu pai. José, vamos dizer, era o assistente do seu pai. Enquanto seus irmãos iam ao campo trabalhar, era o José encarregado a trazer um relatório a seu pai de tudo quanto seus irmãos faziam lá no campo. Mas tudo isso trazia ciúme aos seus irmãos. A Bíblia diz que seus irmãos não amavam José. Eles odiavam José por amor que seu pai tinha com ele. Um certo dia, Jacó chama seu filho José e ele vai mandar a ele para que vá ao encontro dos seus irmãos. Vai ver o que os seus irmãos estão a fazer, porque esses filhos eram acostumados a fazer coisas mais que não agradavam a seu pai, Jacó. José vai ao encontro dos seus irmãos e chega ali, seus irmãos não se agradaram da presença de José, porquanto José era o filho amado dos seus pais. Queridos irmãos, José não fazia aquilo para irritar os seus irmãos. Era o comportamento, era o caráter dele que movia o coração do seu pai. Por isso que filhos têm o poder de conquistar o coração do pai ou o coração da sua mãe. Hoje vamos ver vários filhos a reclamarem porque o pai não me ama, a mãe não me ama. Existem formas em que o filho pode conquistar o coração do seu pai por conta do seu caráter, da sua humildade, por conta da sua obediência. José era esse filho obediente a seu pai, amava seu pai, ele humilhava-se diante do seu pai, não importava de quanto seu pai estava irado. José estava ali humilde. E a Bíblia diz que Deus tinha planos na vida de José. E José é o menor da família, mas Deus vai escolher José. É em José que o Senhor quer cumprir o seu propósito na terra. Repara que esse propósito, esta promessa já começou em Abraão, mas em Abraão Deus não vai cumprir.
Ele vai estender em Isaac. Isaac também não vai cumprir. Ele vai até Jacó. Em Jacó, ele vai escolher alguém da barriga de Jacó. Quem ele encontra? José. Por que José? Porque Deus sondou o coração de José. Deus encontrou uma virtude em que não havia encontrado aos demais seus irmãos. Em José, Deus encontrou caráter. Quando olhamos em 1 Samuel, a Bíblia declara que um certo dia, o povo de Deus, em que o próprio Deus havia tirado da terra da escravidão, leva para a terra prometida. Este povo um dia virou-se contra o Senhor. E eles vão chamar o profeta Samuel dizendo que nós queremos um rei. Eles já tinham um rei que era Deus. Mas eles agora querem um rei como homem. Porque é assim que nós homens somos. Preferimos ser mandados por homens, andar na direção dos homens, que na direção de Deus. Eles pediram um rei. E Deus vai chamar o profeta Samuel. Dá o que eles querem. Há coisas que você recebe. Não é que Deus quer que você tenha. Mas por serem coisas que o teu coração quer, Deus vai te dar. Há bênçãos que nós recebemos, que na verdade não são bênçãos vindos de Deus, mas são bênçãos que o nosso coração requer. Então Deus vai te dar. E a Bíblia diz que Deus deu ao rei que eles precisavam. Abandonaram o rei, que era o seu Deus. Só que esse rei, como não foi escolhido de Deus, não era o plano do Senhor, desviou-se logo depois do primeiro ano do seu mandato. Ele desviou-se do Senhor. E Deus vai chamar o profeta. Vai dizer: Samuel, eu tenho desistido de Saul, porquanto ele não anda nos meus caminhos, ele tem desobedecido minha palavra. Venha, que eu te enviarei a uma terra, eu te enviarei a uma casa, na qual eu já tenho escolhido um rei, segundo o meu coração. A Bíblia diz que quando Deus escolheu Davi como rei, Davi nem tinha nascido ainda. Depois de 1 ano e meio, em que Saul havia governado o povo de Deus, ele havia frustrado os planos do Senhor. E o Senhor havia desistido de Saul. Agora, Deus chama o profeta para que vá à casa de Jessé. Vai até ali, unge um dos seus filhos, porquanto eu escolhi. E quando o profeta chega ali, a Bíblia diz que ele convida Jessé para então ele cumprir o que Deus havia lhe enviado. Ele chama todos os filhos de Jessé. Ele vem no primeiro filho e pega no cântaro com azeite para ungir o primeiro filho de Jessé. E Deus vai dizer: não, não este é que eu tenho escolhido. O profeta vai no segundo filho, tenta ungir. Deus disse: não, não esse que eu tenho escolhido, até que todos os filhos terminaram. Aí o profeta vai perguntar a Jessé: não tens mais nenhum outro filho? E Jessé vai responder: tenho um que é caçula, está lá na mata, cuidando dos animais. Mas e quem é ele para ser rei? Ele não tem cara de rei, não tem altura de rei, não tem corpo de rei. Deus vai falar a profeta: Samuel, eu não sou como os homens. Eu não vejo como os homens veem. Os homens veem a aparência exterior. Os homens veem a altura. Eles vejam o tamanho, o pé que vai colocar a bota. Mas eu vejo o coração. É o som do coração. O profeta disse: traga o seu filho. Quando Davi chega até a casa do seu pai, e o Senhor diz: é esse que eu tenho escolhido, unja como profeta.
Davi foi ungido como profeta. Não foi a escolha de Davi, mas foi a escolha do Eterno. Porquanto nele foram encontradas as obras do Espírito Santo. Deus sonda os nossos corações. Deus, quando olha para a sua igreja, não olha e vê uma igreja cheia, todos os bancos ocupados, para dizer que tem uma igreja grande. Deus vê com uma igreja através do seu coração. Somos chamados como igreja através dos nossos corações. A Bíblia diz que Davi foi escolhido como rei do povo de Deus. É a mesma coisa que aconteceu nesse jovem de 17 anos. Deus talvez teria escolhido o primeiro filho. Podia ter escolhido o segundo filho. Podia ter escolhido o terceiro filho de Jacó. Mas Deus vai escolher José. E como Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, a Bíblia declara que eu não vou fazer nada na terra antes que eu dou a conhecer aos meus profetas. A Bíblia diz que Deus começou a revelar seus propósitos na terra através de José. Ele veio e revelou o sonho a José daquilo que ele queria fazer na terra por meio de José. José vai ter o seu primeiro sonho. Ele estava entre seus irmãos no campo. E enquanto eles carregavam seus feixes, José, o dele, estava sobre os seus irmãos. Quando ele acorda, vai contar esse sonho aos seus irmãos. E a Bíblia vai dizer que seus irmãos ficaram mais frustrados, mais furiosos, mais irados. Eles vão dizer: o que você quer dizer? Que você será superior do que nós? Você vai governar sobre nós? Queridos irmãos, às vezes o teu inimigo tem mais visão do seu propósito do que você mesmo. Às vezes o inimigo tem mais conhecimento daquilo que você vai ser do que você mesmo. Seus irmãos tinham mais ideia, tinham mais espiritualidade para compreender do sonho que José tinha do que ele mesmo José. Por isso que às vezes precisamos de algumas pessoas para nos ajudar na nossa caminhada. Às vezes Deus tem grandes sonhos na tua vida, tem propósitos grandes, mas sozinho não vamos conseguir. Precisamos de alguém para nos apoiar, de alguém que vai nos ajudar a compreender, a interpretar aquilo que nós não conseguimos ler. Às vezes, a quem nós desprezamos tem o dom de interpretar os sonhos. Ele talvez pode nos ajudar a compreender os nossos sonhos, porque é através do sonho que Deus fala conosco. José, talvez naquele momento não tinha ninguém para lhe ajudar a compreender a visão de Deus, o sonho de Deus na sua vida. Ele vai diretamente contar a seus inimigos, que eram seus irmãos. A Bíblia diz que quanto mais ele contava, mais os seus irmãos ficavam irados. Deus, em Salmos, a Bíblia diz que uma vez o Senhor falou, eu ouvi 2 vezes. Segunda vez o Senhor aparece em sonhos a José. Vai revelar mais uma faixa do sonho, mais uma parte do seu propósito na vida de José. Porque a caminhada com o Senhor é passo a passo. Deus sempre vai te mostrar aquilo que você será, mas não por onde você vai passar. Deus pode te mostrar daquilo que você será. Deus pode te abençoar com uma casa, mas Ele não vai te mostrar de como você vai conseguir aquela casa, de como você vai conseguir alcançar aquela bênção que Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar uma fotografia do teu futuro, mas a caminhada para chegar até lá, Ele não te mostra. Porque se Ele te mostrar, de certeza você e eu vamos desistir. Porque a caminhada é difícil. Tem desertos que você vai passar. Às vezes quem você olhava ao seu lado é o mesmo que vai te trair.
Jesus não foi traído pelas pessoas que estavam distante dele, aqueles que comiam com ele, aqueles que lhe davam relatório, foram eles que o traíram. Muitos hoje são traídos pelas próprias irmãs, pelos próprios irmãos. As pessoas não veem longe. Eu mesmo sou exemplo disso. Quando começamos a abrir esta casa, quantos falaram com o líder? Quantos falaram com o apóstolo? Tira aquele miúdo de lá. O que ele sabe? Ele não entende da palavra. Manda lá eu vou lá fazer a obra. Mas a intenção deles não era fazer a obra, era glorificar o nome deles, era acumular os dízimos dos crentes. Mas a Bíblia declara que Deus sonda o coração. Não é pelo tamanho, não é pela voz, não é pela quantidade da barba, mas é pelo teu caráter. Deus escolheu José pelo caráter de José. Porque os homens te olham pelo exterior, mas Deus sonda seu coração. Deus conhece quem você é. Ainda que você não fala, Ele te conhece. Queridos irmãos, eu digo assim, não lute por aquilo que já é teu. Mesmo não sabendo, não lute por aquilo que já é teu. Aquilo que é teu sempre será teu. Teus inimigos podem tentar lutar contra aquilo, mas é mentira. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ninguém. Um certo dia Jacó chama seu filho. José, vai ao encontro dos seus irmãos, ver o que eles estavam a fazer. O que eles faziam? Só irritavam seu pai. Faziam coisas que não agradavam a José. E José vai ao encontro dos seus irmãos. A Bíblia declara que quando eles viram seu irmão José, eles vão começar a caçoar contra o seu irmão. Lá vem o sonhador. E eles planificaram em matar o seu irmão. Planificaram em destruir a quem Deus estava preparando para lhes cuidar no futuro. Hoje você pode olhar para o teu irmão como nada, mas você não sabe que às vezes é uma bênção que Deus colocou na sua vida para amanhã te sustentar ou te dar suporte em momentos em que você não vai conseguir. Querido irmão, valoriza a amizade que você tem. Valoriza a amizade que você tem com seu irmão. Não o trai. A Bíblia diz que amai-vos uns aos outros. Se você se alegrar na alegria do outro, no sucesso do outro, em tudo que você dá ao outro, te volta como retorno. Se você semear alegria na vida do outro, você vai receber como retorno. Mas se você semear ódio, querido irmão, você viverá uma vida amargurada. Fizeram seus planos, pegaram no seu irmão, colocaram em um buraco, pensando que iriam enterrar os planos de Deus. Eles até podiam enterrar José, mas nunca enterraram os sonhos de Deus. Eles viram que enterrar José não seria suficiente. Então eles pegam, vão vender José para o Egito. A Bíblia diz que lá vem passando uma caravana de ismaelitas. Eles vão vender José por um pouco de dinheiro. Às vezes os teus inimigos, eles te vendem, não é com grande dinheiro, com pouco de dinheiro. Teu próximo, teu irmão, te vendeu por um pouco de dinheiro. Às vezes só por causa de uma fofoca. Te vendeu. Por causa do mau testemunho, te vendeu. Eles venderam José e pegaram o dinheiro e se dividiram. E José foi levado até o Egito. E lá ele foi vendido a um oficial do faraó chamado Potifar. E José, a Bíblia declara que Deus estava com ele. Em tudo que ele fazia, Deus estava com ele. Quem pode frustrar os planos de Deus? Quem pode colocar ponto final quando Deus colocou uma vírgula? José, enquanto ele caminhava, Deus estava com ele. Porquanto a bênção de Deus
estava sobre José. José era a bênção do Senhor na terra. E Deus tem projeto para a terra. Quem vai usar se não for José? José está lá na casa de Potifar, trabalhando como escravo. A escravidão que nós adquirimos não é que nós que temos escolhido, ou foram nossas más ações e nós fomos escravizados. É por conta de outras pessoas. Nos venderam sem nosso consentimento. Os pactos que os familiares assinaram no passado, você e eu não estávamos lá. Eles venderam a família, venderam gerações vindouras. Você e eu não estávamos lá. Mas a Bíblia diz que Deus estava com José. Mesmo como escravo, Deus estava com José. Às vezes Deus, para cumprir a sua vontade, Jeremias escreve isso dizendo que meus planos são maiores do que vossos planos. Meus pensamentos são tão altos, assim como a terra e os céus. Deus, por cumprimento dos seus planos na sua vida, é capaz de te deixar você passar como escravo. Você pode ser vendido, mas lembra de que enquanto eles te vendem, você está com ele. A Bíblia diz que Deus estava com José. Na casa de Potifar, Deus estava com José. Em tudo que ele fazia, Deus estava com José. E a Bíblia vai fazer a menção dizendo que José era um homem belo, um homem lindo, um homem bonito. E enquanto está na casa do seu patrão, Potifar viu que tudo que José fazia dava certo. Então ele vai delegar tudo que ele tinha nas mãos de José. Até o que ele tinha no campo, entregou nas mãos de José. O que ele tinha na cidade, entregou nas mãos de José. O que ele tinha na sua casa, entregou nas mãos de José. Porque ele viu em José havia prosperidade. Em José havia bênção. Há pessoas que você não pode se afastar. Eu já ouvi testemunho de homens dizendo que desde o dia que eu me separei daquela minha mulher, a minha vida só tem sido uma desgraça. Vem mulheres, parece que só estou a acumular infernos na minha vida. E já ouvi mulheres a falarem a mesma coisa. Desde o dia que eu me separei daquele homem, todos que vêm parece que estão a me empurrar no inferno. Há pessoas que você não pode se separar deles. Lutam, mas se reconciliam. Não separa. Não separa. Potifar tinha vários escravos, talvez mais capacitados que José. Mas ele disse, esse menino tem alguma coisa que os demais não têm. Então vai delegar tudo a José. E José cuidava tudo. Mas uma coisa boa que José tinha, era fiel a seu Deus. Era fiel a seu patrão. Um certo dia, a mulher de Potifar veio ter com José por causa da sua beleza e da sua sabedoria e inteligência. Ele veio seduzir a José, pedindo que deita-te comigo. Cuidado com o diabo. Quando o diabo veio, Adão, ele não lhe apareceu como o diabo, lhe apareceu como Eva. Quando o diabo queria falar com a Eva, não se apresentou como o diabo, se apresentou como serpente. Cuidado! Há coisas que você chama de sorte, fezada, é azar. Então imagina que eu estou na casa do meu patrão. Eu sou escravo, sou funcionário. E a minha patroa, bonita. E você sabe que todo homem rico tem essa natureza. Ainda que ele seja feio, tem esse costume de querer ter mulher bonita, mulher linda. Os ricos têm essa natureza. Então eu acredito que Potifar não podia ter uma mulher qualquer. Ele deve ter escolhido uma mulher bonita. Agora imagina só escravo. A mulher do meu patrão bonita e está me pedindo, deita-te comigo. Que eu nem preciso falar. Nem preciso falar nenhum verso, como eu fiz com a minha esposa. Tive que gastar um caderno escrevendo versos. Ele nem precisou fazer isso. Nem precisou prometer algum presente.
A própria patroa está a dizer, deita-te comigo. Se fosse a nossa geração, isso é sorte. Só pode ser sorte. Cuidado com sortes, que depois amanhã se tornam azares. Mas a Bíblia declara que José disse não. Como vencer a tentação? Dizendo não. José disse, como posso fazer? Cometer tamanho pecado como esse? Trair a meu Deus e ao meu patrão, que por quanto tudo ele confiou em mim. José lhe disse, escuta, tudo que está nessa casa, eu mando. Meu patrão não manda mais do que eu. Ele está dizendo que eu e meu patrão estamos no mesmo nível. Tudo que é dele, delegou na minha mão. Eu não tenho nada em falta nessa casa. Tudo me deu para eu tocar. Mas uma coisa que eu sei, em tudo que eu posso tocar nessa casa, você é a única que eu não posso tocar. Você é a única. José rejeitou aquela mulher. A Bíblia declara que ela insistia todos os dias. Diabo é chato. E ele trabalha lentamente. Ele não tem pressa. É nós os crentes que temos pressa de vencer. Pressa de querer ter tudo. Pressa de acumular. Pressa de esse ano conseguir 10 mil. Próximo ano 10 mil. Outro ano 10 mil. É nós que temos pressa. Diabo trabalha devagar. É devagar. Ele insistia todos os dias a José. Hoje insistiu, José disse não. Amanhã insistiu, José disse não. Porque José percebeu de que nem sempre não é uma resposta negativa. Não, hoje pode ser uma resposta negativa, mas amanhã será positiva. A Bíblia diz que um certo dia José entra na casa para fazer os seus deveres de dia a dia, para fazer o seu trabalho. E quando ele entra, parece que esse dia a mulher de Faraó estava endemoniada. Então ela vai agarrar a José. Como é possível uma mulher chegar até esse extremo, agarrar o homem para se deitar com ele? Só pode estar endemoniado, com um nível muito alto. Ela agarra José, deita-te comigo. José disse não. Na insistência, ela tenta puxar José. E José preferiu ficar com roupa dentro de casa e sem roupa lá fora, do que ficar sem roupa dentro de casa e com roupa lá fora. A Bíblia declara que José fugiu lá fora sem roupa e a roupa ficou nas mãos da mulher de Potifar. Hoje, há homens que preferem ficar sem roupa dentro de casa e ter roupa lá fora. Lá fora estamos bem apresentados, grandes homens, grandes mulheres, mas lá dentro somos pequenos. José negou em tirar a roupa para deitar-se com a sua patroa. Ele preferiu manter a sua roupa dentro de casa, dizendo não e ficar sem roupa lá fora. É melhor eu passar vergonha lá fora, diante dos homens, e conservar a minha integridade. Porque o que o meu Deus vê não é por fora, mas é o meu caráter, é minha integridade. Os homens se preocupam com a aparência exterior. Os homens se preocupam com aquilo que eles têm por fora, que chamam de dignidade. Mas Deus se preocupa quando olha para ti. É o seu interior, é o seu coração, é o seu caráter. Todos os homens que Deus testemunhou na Bíblia sempre foi por conta do caráter desses homens. Quando olhamos para a história de Jó, a Bíblia diz que Deus está conversando ali com o diabo, dizendo a ele: viste o meu servo Jó, um homem íntegro. Deus não disse um homem rico,
Porque quando Deus te vê, Ele não olha para ti por causa da sua riqueza, é por causa da sua integridade, da sua postura. Um homem íntegro, temente o mal. Quando Deus olha para aqueles jovens que estão na Babilônia, Ele está vendo ali Daniel, Sadraque, Ele está vendo homens íntegros. Deus, quando vê o homem na Bíblia, encontra ali Zacarias, um homem íntegro. Quem mencionou a riqueza de Jó na Bíblia não foi Deus. Foi o escritor, quem escreveu o livro de Jó. Foi ele que fez a menção de falar das grandezas de Jó. Mas Deus testemunhou de Jó de acordo com a sua integridade. Quando Deus olha para ti, não vê a sua beleza, não vê aquilo que você tem, mas Ele vê aquilo que você é por dentro. Quando ninguém está com você, o que você pensa, o que você planifica, o que você pensa contra o seu próximo, é isso que Deus sonda. A Bíblia diz que esse rapaz fugiu lá fora sem roupa. Ela ficou com a roupa de José, dizendo: eu tenho a prova dele. E quando seu marido veio, ela vai contar de tudo, mentindo a verdade. Queridos irmãos, a verdade só tem um nome: verdade, verdade, verdade. Ainda que muitos estejam contra ela, sempre será verdade. A mentira hoje pode parecer verdade, mas amanhã será revelada a sua verdadeira natureza. Ela contou a seu marido mentiras, dizendo que José queria lhe violentar, dizendo que José queria lhe violar, mas tudo era mentira. E como prova, ela vai mostrando o vestuário de José, ela vai mostrar a roupa de José. E quando Potifar vê a roupa de José, teve a plena certeza de que José havia cometido aquela mentira, e pega José e coloca na cadeia. Queridos irmãos, eu quero te dizer, a verdade é, a roupa, eles podem ter pegado a tua roupa e levaram, podem ter pegado a sua fotografia e levaram, podem ter pegado qualquer coisa da tua vida, levaram do que imaginam como prova, mas há uma prova maior sobre essa prova: o sangue de Jesus sobre a tua vida. Eles podem ter pegado a sua roupa, sua fotografia, é ela, é essa aqui, mata. Só que não sabem que é uma prova maior que clama sobre a tua vida. A Bíblia diz que lá na Bíblia está dois jovens, Abel e Caim. Caim, por inveja, mata o seu irmão. Deus vai aparecer a Caim dizendo: o sangue do seu irmão clama diante de mim. Não tenha medo e não se preocupa com as fotografias que levaram. Eu já me disseram que já levaram minhas roupas, minhas fotografias. Eu digo assim: em vez de vocês pegarem minhas roupas escondidas, vem ter comigo e vamos dar a melhor roupa que eu gosto. E vocês vão ver que isso não vai funcionar, porque há uma prova maior sobre a minha vida. Na cadeia, Deus estava com José, porque o sangue de Deus, de Cristo, estava sobre José. Não é a roupa. José recebeu nova roupa na cadeia. Aquela ficou lá onde estava sendo acusada. Eles podem ficar com a minha roupa, podem ficar com a minha fotografia. Agora, mais que eu apareço no YouTube, podem tirar os meus vídeos. Há um sangue sobre a minha vida. Há uma prova maior. Eu não tenho medo de levar minhas fotografias. Por isso que eu fiz a questão agora de me verem na internet, para não ficarem com dificuldade, porque eu não posto fotografia na internet. Então fiz a questão de meter vídeo. Aleluia! Não só vão ter o meu vídeo, como também vão ter a minha voz. Porque eles pensam que pegam a voz, vão te fechar a voz e você ficar mudo. Continua a falar, continua a pregar, porque não é só eu, não é sobre mim, é sobre aquele que morreu na cruz. É sobre ele. A Bíblia diz que José na cadeia estava a prosperar, porque não se mata os planos de Deus, não se enterra os sonhos de Deus, não se frustra os planos de Deus sobre a tua vida.
Eles vão se cumprir. Enquanto não se cumprir, você será imortal. Amados irmãos, eu vejo pessoas com medo dos bruxos da família. Medo. Eu fiz a questão de lhes falar, estou na América. Eu não sou como muitos de vocês aí. Está na América, mas está dizendo que está na França. Está em Vinduque. Não, eu estou na América. Pega um avião grande, maior, e vem me encontrar aqui. E já tentaram vir. Recuaram. A Bíblia diz que virão por um caminho, mas por 7 caminhos eles vão voltar. Vão voltar. Enquanto estou com aquele que é maior do que aquele que está no mundo, não tenho medo. Não tema. José na cadeia não tinha medo. Enquanto a mulher de Potifar está a fazer festa, porque José foi na cadeia, ele não sabia que estava a ajudar José a se aproximar do propósito. Há pessoas que pensam que estão a te invejar, mas na verdade estão a te ajudar, estão a te empurrar. Encosta, vai, se aproxima do seu propósito. Muitos me falaram mal no passado. Não sabe pregar, não conhece a Bíblia. Só que não sabiam que estavam a me empurrar para eu ler mais a Bíblia. Estavam a me empurrar para ler a Bíblia. Estavam a me empurrar para jejuar mais. Amados irmãos, nunca jejuei na minha vida tanto como quanto eu estava a ouvir aquelas vozes. E não estavam a falar distante. Falaram mesmo como... Estás a ver que teu colega de trabalho vai falar mal de ti no gerente. E o gerente que tem poder de te tirar. Como é que fica? E mesmo as pessoas que vinham ter comigo. Homem de Deus. Homem de Deus. Ovelhas. Ou seja, como é que dizem? Lobos. Em corpo. Na pele de ovelha. Homem de Deus, a paz. Como é que está aí a igreja? Afinal é um lobo que está falando contigo. Eu também, coitado, tipo José, inocente, sem saber da interpretação dos sonhos, está indo bem a igreja. Está indo bem, graças a Deus. Grandes lobos. Queridos irmãos, eu aprendi algo com Deus. Faça o bem enquanto podes. E eu continuava a fazer o bem com esses lobos. Só que a Bíblia está a dizer que enquanto você faz o bem a eles, aquele bem está se amontoando como brasas de fogo sobre a vida deles. Todo o mal que eles desejam contra ti, aquele bem que você está a fazer, vai lhes queimar. Hoje, estão aonde? Estão aonde? Até já fugiram da igreja. Fugiram da igreja. Está a ver como que o lobo trabalha? Cuidado! A Bíblia declara que, eu vou terminar, Deus estava com José. Na cadeia, Deus estava com José. Na casa de Potifar, mesmo tendo passado vergonha, Deus estava com José. E lá na cadeia, a Bíblia diz que, por conta da graça do Senhor, o carcereiro entregou tudo nas mãos de José. Sempre vai voltar a ti. Aquilo que é teu, queridos irmãos, deixa, vai voltar para ti. Amém. O abençoado de Deus não tem lugar certo para dar certo. Aquele que carrega a bênção de Deus não tem lugar certo para dar certo. Todo lugar é certo para ele. Jesus disse naquela mulher. Aquela mulher samaritana vai dizer: os nossos pais disseram o quê? Onde se deve adorar a Deus é aqui. Mas vocês judeus dizem que tem que ser em Jerusalém. Jesus lhe disse: escuta-me, senhora. O meu pai, em que vocês adoram nesse monte, tanto em Jerusalém, ele não está a procurar os adoradores neste monte, nem em Jerusalém, porque ele procura os verdadeiros, aqueles que lhe adoram em espírito e em verdade. Se é no monte ou em Jerusalém, não importa, mas sim os que lhe adoram em espírito e em verdade. Por isso que o abençoado não tem lugar certo para dar certo. Todo lugar é certo para ele. Eu pensava que é na América que eu podia dar mais certo. Afinal não, a bênção permanece a mesma. É a mesma que eu estou a carregar.
tanto lá como aqui. E eu acredito que é a mesma história na tua vida. Você não morreu de fome lá, e aqui continua a não morrer de fome. O abençoado, ele é a fonte. É a fonte para sustentar os demais. José era a fonte para sustentar até os próprios seus inimigos. Hoje, aqueles que me chamavam não sabem nada. Quando estão sozinhos, estão com os telefones a espreitar minhas pregações assim, escondidas. Não destrói o plano de Deus, porque senão você estará destruindo você mesmo. Não vai contra os planos de Deus. Você não está indo contra o homem em que Deus ungiu, mas é contra Deus. Davi mesmo disse isso. Davi tinha a oportunidade de matar o seu inimigo, Saul, mas ele disse: como posso fazer uma coisa dessa? Matar o ungido de Deus. Deixa o próprio Deus fazer a sua justiça. Não queira fazer justiça sozinho. Deixa o Deus dele fazer a justiça. Porque quando Davi pecou, Deus lhe apareceu. Lhe perguntou: Davi, queres o meu castigo ou o castigo dos teus inimigos? Davi disse: Senhor, prefiro o teu castigo, porque dos meus inimigos é melhor o teu castigo, porque na tua misericórdia eu vou encontrar descanso. A Bíblia diz que Deus abençoou José, e José vai se tornar como o primeiro-ministro daquela terra, e por conta de José vai salvar a sua família. Aqueles que ontem lhe odiaram, aqueles que ontem lhe falaram mal, como a mesma coisa acontece com você. Quantos, quando você disse que tinha sonho de vir à América, te chamaram de maluca? Te chamaram de maluco? Não tem juízo. Você tem bom emprego aqui, você está ganhando bem. Por que você quer largar tudo e correr ali onde você não conhece? Hoje são eles agora que estão a viver de ti. Hoje são eles que estão a te chatear. Temos paludismo, temos febre tifoide e você tem que mandar dinheiro. Mas ontem você era um maluco. Hoje o maluco tornou-se a fonte. Ontem José era um sonhador, mas hoje é ele que está dando de comer a eles. Ele que está dando o pão. O sonhador tornou-se agora o pão, a provisão. Queridos irmãos, eu sempre digo: não sirva a Deus por motivação dos outros, porque você só que sabe de onde Ele te encontrou, de onde Ele te tirou, do que Ele falou com você. Não depende da sua cristandade por conselho dos outros, pelas opiniões dos outros, porque você sabe o que Ele te disse, qual é a fotografia, a imagem que Ele te apresentou do que você será. Eu posso tentar contar meus sonhos a ti, você não vai compreender. Pela minha idade e meu tamanho, você vai dizer que isso é muito para ti. Então por isso não posso te contar. Deixa ficar comigo e você espera para viver isto. Espera para você viver isso e ver com seus olhos, porque senão, querido irmão, vai ser mesmo ele que vai te desmoralizar. Isso é muito para ti. Você é muito criança para isso. Olha, isso é muito grande. É isso que eles falaram a José. Mas hoje, quando José se tornou primeiro-ministro, o primeiro governador, eles agora estão a dizer: Senhor. José disse: não, me chamam de irmão. Agora é Senhor, porque só é Senhor quem manda. José agora está a mandar o Egito, está a mandar a terra toda. Agora é Senhor, mas ontem era sonhador. Me chama irmão, ainda somos irmãos. E José vai dizer: eu não vos culpo e eu vos agradeço, porque foi a vocês que Deus usou para me colocar onde eu estou. Por isso que Jesus disse: não amaldiçoem os vossos inimigos, orem por eles, porque eles são a vossa porta para a saída. Eu hoje já tenho outra mentalidade. Não amaldiçoo meus inimigos, nem a minha família, que muitos são lá, mas eu oro por eles. E por essa oração eu creio que Deus vai resgatar o coração de cada um deles. Ora a favor dos teus inimigos, não amaldiçoe, porque é através deles que muitos de nós estamos onde estamos. Tua fé só cresceu, sua espiritualidade só cresceu
por conta dos seus inimigos. Porque se os teus inimigos não te mexessem, você ficava no conformismo. Então ore a favor deles. Eles são a nossa propaganda. São eles que fazem o nosso marketing. Queridos irmãos, vou terminar de dizer que se existe algo mais caro, é publicidade. É caro. Empresas pagam muito dinheiro por conta disso. Mas Deus olhou na sua omnisciência. Meus filhos não vão gastar por causa disso. Então o nosso inimigo é que vai fazer isso por nós. Hoje nós estamos onde estamos por conta dos nossos inimigos. Então glorifica a Deus pela vida dos seus inimigos. Coloca-se em pé e vamos orar. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela palavra. E diga: Senhor, não me faça desistir dos meus sonhos. Não importa se os inimigos são de perto ou são de longe. Dê-me estrutura para suportar. Dê-me capacidade. Me ajude. E me ajude, Senhor. Me dê a capacidade de poder perdoar meus inimigos. Aqueles que ontem não acreditaram em mim. Aqueles que ontem me falaram mal. Que me desmoralizaram. Me ajuda, Senhor, a perdoá-los. Oremos em nome de Jesus.